Olá, estamos começando mais um Minha Saúde. Hoje o protagonista do nosso programa é o coração. Você sabia que ele pode ser afetado pela Covid? Pois é, hoje nós vamos entender melhor qual o impacto que essa doença pode causar em um órgão tão importante para o nosso corpo. Para nos ajudar a entender melhor sobre esse tema, nós convidamos o Dr. Alexandre Haddad, que é cardiologista, médico cooperado Unimed Teresina. Dr. Alexandre, obrigado por ter vindo. Dr. Alexandre, quando o assunto é Covid, logo nós associamos que as consequências do vírus são imediatas para o sistema respiratório. Então eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores qual é a relação com o sistema cardiovascular. Eu enumeraria como uma das relações o fato de pacientes que são portadores prévios de doenças cardiovasculares terem maior chance de complicações e, ao desenvolver essas complicações, infelizmente, terem mais chances também de evoluir para óbito. A gente fala de muitas doenças do coração, mas a gente precisa falar especialmente de uma que é muito silenciosa, inclusive, que é a hipertensão, não é, doutor? Exato, porque a hipertensão, na maioria dos casos, é silenciosa e ela constitui também um fator de risco para eventuais complicações na Covid e também em outras doenças. Lembrando ainda que determinadas pessoas com hipertensão, determinados grupos de hipertensos são considerados até prioritários para vacinação. Os hipertensos refratários, de difícil controle, aqueles que têm hipertensão estadio 3, ou seja, acima de 18/11 de pressão arterial, e os pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica e já têm doenças em órgãos-alvo, como aqueles que já tiveram AVC, que têm doença como insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou doenças circulatórias. Doutor Alexandre, os nossos seguidores deixaram muitas perguntas nas redes sociais da Unimed Teresina. A Marilene Luiza, ela diz: aos 25 anos, descobri um problema cardíaco no meu filho. Quais são as chances desse problema trazer alguma gravidade caso ele tenha Covid? Quando se fala problema cardíaco, abre um leque de possibilidades, problemas cardíacos das mais variadas gravidades ou prognósticos. De maneira geral, podemos afirmar que os pacientes cardiopatas sofrem, sim, maior risco de desenvolver complicações decorrentes da Covid-19. Mais uma vez, é por isso que esse grupo de pacientes cardiopatas ele é considerado até prioritário em todos os programas de imunização. Doutora, a pergunta agora é do Railson Nunes. Ele quer saber quanto tempo após o diagnóstico da Covid é possível aparecer algum tipo de complicação cardíaca? Essa é uma pergunta muito boa. Cerca de 22% dos pacientes acometidos por formas graves de Covid-19 podem cursar com complicações cardiovasculares. Normalmente, essas complicações cardíacas elas vão acontecer, nos casos graves, no curso daquela fase inflamatória da doença, geralmente após o 7º, 10º dia de início dos sintomas. Pacientes que desenvolvem complicações cardiovasculares no curso da Covid e todos aqueles que desenvolveram formas mais graves, formas com maior comprometimento, eles devem ser acompanhados, porque essas manifestações elas podem aparecer ainda ao longo de algumas semanas. Até meses depois também, doutor? Veja, até meses, principalmente naqueles que tiveram acometimento cardíaco durante a fase inflamatória. Quem desenvolveu, por exemplo, uma miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco, durante essa fase inflamatória, ele pode complicar com insuficiência cardíaca, depois cicatrização do músculo cardíaco, que a gente chama de fibrose. Esses pacientes merecem ser acompanhados ao longo de meses. Doutor, para finalizar, que recado o senhor pode deixar para quem está acompanhando aqui o nosso programa? A principal arma que a gente tem ainda de prevenção para a Covid-19 e para todas as suas complicações, incluindo as cardiovasculares, é o distanciamento social e o uso de máscaras, o uso de boas máscaras, o uso correto das máscaras. Isso enquanto o programa de vacinação é ampliado no nosso país. E se você teve Covid, forma assintomática ou forma leve, menos provavelmente você vai ter complicações cardiovasculares. Mas se você teve uma forma de moderada a grave, com acometimento sistêmico, você tem que estar mais atento e realmente procurar uma ajuda especializada, tanto para a detecção, para o diagnóstico, como para o tratamento de eventuais complicações cardiovasculares. Muito obrigada. O Minha Saúde vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção nesse papo tão importante. A gente se encontra na próxima terça aqui na TV Cidade Verde. Até lá!